Estamos de volta com o programa Conexão Caxias, diretamente aqui dos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV Caxias. Este programa está no ar direto na rede social, através da página da TV Caxias, da página da UAB, a nossa parceira, e também direto na TV Caxias. E à noite você tem a reprise desse programa a partir de hoje, terça, quarta, quinta e sexta-feira. A partir das 22 horas é reprisado o programa Conexão Caxias. Hoje o tema é sobre saúde, envolve essa questão toda do Outubro Rosa. Eu vou fazer um preâmbulo antes de apresentar as nossas convidadas. O Outubro Rosa é tem um significado especial, porque ele traz um debate, sobre a saúde da mulher, principalmente, sobre a questão de alertar a sociedade sobre o câncer, do útero, do colo e do câncer de mama. Mas também ele tem um significado, pois ele faz um alerta geral sobre a situação das mulheres, da saúde da mulher. Claro que nós temos outros meses de outros temas de debate. Por exemplo, nós temos o Setembro Amarelo, que é sobre o debate sobre o suicídio, temos o Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata, e é todo em função dos homens, Mas hoje nós vamos nos concentrar sobre o Outubro Rosa. Eu tenho aqui convidada a Bruna Cura, que é a psicóloga e representa a APECAM, que é a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. A Nívia Rosa, que é militante do movimento comunitário, ela é presidente da MOB Cristo Redentor. E a Tamires Michele Padilha, que é a coordenadora da Coordenadoria da Mulher do município de Caxias do Sul. Eu vou começar então um pouco o debate em função da APECAM, com a Bruna, que é psicóloga, que ela colocasse um pouquinho, Bruna, o que é a APECAM. Depois nós vamos com os outros temas, vamos seguir, vamos também ver o trabalho que o município está fazendo em relação a essa questão da saúde da mulher. Eu gostaria então, Bruna, que tu colocasse um pouquinho o histórico da APECAM, o que significa essa entidade. Bom, então a APECAM é uma ONG que ampara todas as pessoas em tratamento oncológico. A APECAM tem 16 anos de existência, sua primeira unidade foi em Caxias do Sul, mas hoje nós temos 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Onde há um centro oncológico, tem uma APECAM para dar esse apoio que é tão importante, porque o tratamento não é nada fácil e as pessoas precisam do atendimento emocional, que é com a psicologia, do atendimento assistencial, que orienta nesse processo, porque quando a pessoa recebe um diagnóstico é algo totalmente novo. Elas ficam sem rumo, sem destino, então ali que entra o serviço social orientando. Então a APECAM fornece todos esses serviços psicológicos, nutricional também, que a gente sabe que tem que ter um acompanhamento mais de perto para esses pacientes, assistencial com advogados, para orientação das medicações, às vezes que tem que ser solicitadas, e a APECAM também tem um serviço que é a Casa de Apoio. Em Caxias a gente tem uma casa de apoio que acolhe as pessoas em tratamento oncológico e elas ficam hospedadas de segunda a sexta-feira, com direito a um acompanhante e também com as refeições diárias garantidas pela APECAM, porque sabemos que essas pessoas que moram em outros municípios e que precisam fazer o tratamento têm sim o transporte da prefeitura. Mas o trajeto é longo, é cansativo e muitas vezes não tem o que comer quando chegam aqui no hospital. Porque o tratamento é tão rápido, mas elas têm que ficar o dia inteiro dentro do hospital esperando a hora de retornar para a cidade. Então esse é um serviço que a gente tem muito orgulho de oferecer para as pessoas que residem nesses 49 municípios que o Hospital Geral e o Hospital Pompeia amparam aqui em Caxias do Sul. Nesses 16 anos da APECAM, a gente amparou mais de 20 mil famílias, porque o nosso serviço não é só para o paciente oncológico, a gente acolhe toda a família, porque o câncer é uma doença da família.
todos eles precisam ser amparados e acolhidos. Aqui em Caxias do Sul, hoje a gente tem um número de mais de 400 usuários, né, que são os nossos pacientes ativos, e que a gente está todo esse amparo com suplementação, com os atendimentos, com a nossa casa de apoio, enfim, uma rede muito forte que a gente tem muito orgulho de prestar para essas pessoas que sabem que é um momento difícil, mas a gente está aí junto. O Outubro Rosa, Bruna, eu vou tentar ver se eu consigo situar. Ele começou nos Estados Unidos, né, em 1990, era em função de corridas, né? Eu posso estar equivocado, né, pelo que eu li. Sim, é um movimento, né, que começou lá nos Estados Unidos, mas que muito rápido tomou conta do mundo inteiro, por causa que é um dos cânceres que mais matam as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, esse movimento veio justamente para alertar todas as mulheres da importância da prevenção, dos tratamentos precoces, né, dos exames precoces, que a gente deve fazer. Porque as mulheres, às vezes, elas têm isso de cuidar de todos, mas não cuidar de si mesmas. E deixam de fazer os exames por medo, por falta de tempo, enfim, por diversas questões, né? Então, a gente sabe que as mulheres têm que tratar disso, têm que conversar, por isso a importância desse movimento, que todos unidos conseguimos alertar o maior número de pessoas. Colocando qual é a faixa de idade que vocês que mais tem esse tipo de problema, que mais aparece, e quais as dificuldades que vocês têm de lidar com, né, com as mulheres para que elas possam se sentir com tranquilidade de acessar esse serviço, porque também tem um certo preconceito, isso é né, hoje tem, infelizmente, é uma propagação, inclusive, de algumas religiões, alguns preconceitos, né, de fazer o tratamento, de buscar o apoio. Eu não sei se vocês têm essas dificuldades. Sim, as mulheres ainda muito influenciadas não acreditam que esses exames realmente sejam de prevenção, sejam importantes. Então, a gente faz um trabalho muito grande de informação dentro de empresas, a gente fornece palestras informativas para que a gente consiga conversar de uma forma bem pessoal com essas mulheres e assim que elas desmistifiquem essa questão do problema dos exames, né? Principalmente da questão do autoexame, que tem muito preconceito ainda, as mulheres acham que não é importante se tocar ou que elas não devem se tocar para se conhecer. E a gente sabe que não, que é muito importante esse conhecimento, que a mamografia sim é fundamental, mas que muitas vezes é no toque que a mulher identifica que tem alguma coisa errada e assim vai buscar ajuda. Então, a gente conversa muito abertamente com todas as mulheres e também com todos os movimentos sociais, religiosos, para que também possam estar difundindo essas informações dentro dos seus grupos e assim a gente consiga fazer uma corrente do bem e atingir, então, esse número tão esperado de que as mulheres consigam fazer as mamografias anualmente, como a gente sabe que não acontece, que sobram mamografias na rede SUS aqui em Caxias do Sul. Então, a gente tem que unir forças com todos os envolvidos, né? Então, todos os representantes sociais, enfim, são muito importantes. Ok, nós vamos voltar e vamos continuar conversando sobre o tema. Eu vou agora, então, conversar um pouquinho com a Nívia. Nívia é um movimento comunitário, né? Tem a participação muito grande do setor feminino, né? Tem muitas presidentes de bairro, tem na UAB, claro. Na UAB, infelizmente, só tivemos uma presidente por enquanto, né, da UAB, foi a Tânia Menezes, foi, né, presidente. E eu sei que tu também atua, Nívia, no setor da saúde, né, profissionalmente. Como é que tu está vendo essa questão, como é que tu vê essa questão do Outubro Rosa como um momento de manifestação, né, um momento de atendimento ao setor mais das mulheres? Paulo, enquanto servidora da saúde, né, a gente percebe muito a procura nas UBS que diminuiu bastante, assim. Tu perguntaste antes com relação à faixa etária, né, qual faixa etária que mais tem esse índice de câncer de mama, enfim. A gente não tem específico porque tu não consegue dar uma faixa etária exclusiva, porque nós temos meninas jovens,
né, 18, 19, 20 anos, 30, 40 anos, mulheres jovens, né, que são acometidas pelo câncer de mama, né? E então, eu acredito que ainda nós carecemos um pouco, né, enquanto rede SUS, né, de saúde, eu digo atenção básica, enquanto trabalhar na atenção básica, a gente necessita ainda de ações, né, mais efetivas. Esse ano, em virtude de pandemia, a gente acabou não podendo fazer, né, como se fazia, né, alguns anos atrás, todo essa campanha, né, voltada exclusivamente para este público, né, para as mulheres. A gente percebe que a procura, justamente pela pandemia, se tem a questão do medo, né? Eu vou acabar me expondo também, eu vou fazer um exame, daqui um pouco eu saio contaminada. A gente ouviu muito nesse último ano, né, as pessoas deixar de ir em consultas em virtude desse vírus. O que a gente faz enquanto profissional da saúde? A gente acaba orientando, né, estimulando, né, para que as mulheres façam o autoexame, para que elas possam se tocar, para que elas possam conhecer o corpo, né? Porque não só a questão de fazer, mas tem muita questão hereditária também. Tem muitas mulheres que têm a questão do câncer de mama na família, e isso já tem uma porcentagem a mais de poder estar acometida, né? Eu, inclusive, em 2014, através do autoexame, né, porque eu faço periodicamente, todo ano, enfim, a mamografia, faço eco também, porque tem na família, tem a questão hereditária muito forte, e eu acabei identificando alguns nódulos, né, foram nódulos que foi feito biópsia, foram benignos, mas eu tive que ser acometida a algumas sessões de radioterapia. Então, isso é um sofrimento, é uma dor muito grande quando se pega numa situação, né, claro que quando tu tem um plano de saúde, tu tem esse recurso de buscar. E as mulheres que dependem dessa rede, né, desse sistema único de saúde, que a gente sabe que muitas vezes, né, não temos esse suporte. Até quero parabenizar a Bruna, eu conheço o trabalho, né, da APECAM, eu sou voluntária no meu consultório, até o ano retrasado que eu estava com o consultório, atendia voluntariamente também as mulheres que faziam cirurgias, né, que retiravam a mama, para dar esse suporte emocional, né? Porque eu faço parte da Associação de Moradores, né? Sou presidente da Associação de Moradores, mas sou psicóloga também. Então, a gente trabalha em várias frentes aí. Então, no movimento comunitário, Paulo, eu acredito que o setor feminino da UAB, ele é atuante, né? Um setor atuante, onde tem mulheres comprometidas, né? Mulheres em ascensão que estão, né, nesses espaços de poderes, e estão também trazendo essas questões, né, incentivando, né, essas campanhas, e não só do Outubro Rosa, mas também como tantas outras. E a gente precisa, sim, fortalecer esse espaço, né, que nós temos ali, que é um espaço público, fazer parceria, né, procurar mais essas ONGs, essas associações, fazer essa divulgação em massa, né, porque às vezes fica limitado, né, a alguns espaços, e eu acho que é um tema tão importante, é um tema que causa sofrimento, causa dor para quem passa por isso, que a gente tem a possibilidade de trabalhar a questão da prevenção, né? Então eu acho que unir forças, né, buscar, né, dentro desses espaços que a gente já tem no município, né, parceria com o poder público. A Tamires é uma pessoa maravilhosa, uma mulher especial, que a gente pode contar, que está nessa luta, nessa busca, nessa constante, né, pelas mulheres, pelas questões, né, femininas. Então, eu acho que nós, enquanto fazer parte desses movimentos, né, dessas associações, enfim, dessas ONGs, a gente tem que deixar, às vezes, muitas questões de lado, né, e buscar por um objetivo que é bem maior, né, é uma ajudando a outra. Eu acho que uma apoiando a outra, uma segurando a mão da outra, né, e se fazer, né, entender o quão importante é, e passar por cima, né, de tabus, quebrar paradigmas, né, de que o nosso corpo, ele é quão importante quanto qualquer outra questão. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se olhar, a gente tem que se tocar, porque através de um autoexame, né, de mama, tu pode identificar um nódulo que, às vezes, não benigno,
mas que pode ser maligno e causar sofrimentos maiores, né? Além da questão da saúde, mas também emocional. Eu acho que é isso aí. Ei, Nívia, eu tenho um curso que eu peguei hoje, que até me passaram, que é um que a UAB está fazendo junto com, eu acho que depois também a própria coordenadora vai poder falar, que é a coordenadoria que é sobre a capacitação de lideranças comunitárias, mas é um pouquinho sobre a questão da violência doméstica na comunidade, né? Eu acredito, claro, o Outubro Rosa, ele vem em função específica na questão da prevenção do câncer, mas eu acho que dá para trabalhar também, ele vai ser ampliado conforme a necessidade, inclusive nessa questão da violência contra a mulher, né? Eu acho que é importante ampliar esse debate, aproveitar o Outubro Rosa e ampliar esse debate, né? Porque essa questão da violência também é um fator muito preocupante, ainda mais com as estatísticas, né, da pandemia sobre essa questão, né? Eu não sei. Sim, qual é a tua opinião. Eu quero agradecer, eu recebi o convite para participar, né? Foram 2 vezes, infelizmente eu não consegui participar do curso, né? Inclusive eu faço palestras com relação ao tema, né, violência contra a mulher, a gente acaba utilizando alguns espaços aí para falar, e eu fiquei muito triste de não poder participar, mas eu sei que ainda está em tempo, né, de poder fazer essa capacitação. Eu tive que fazer uma cirurgia, enfim, foram questões pessoais, mas, né, me coloco à disposição aí sim para estar fazendo a capacitação, para estar auxiliando e trabalhar junto, né? Eu acho que é importante o movimento comunitário trabalhar junto essas questões. O Outubro Rosa, ele é um tema de extrema importância, que não é só, assim como o Setembro Amarelo, não é só outubro, é os 365 dias do ano. Todos esses temas a gente tem que sim trazer ao debate, porque ele é fundamental, ele é importante, né? Até inclusive vou aproveitar aqui para falar com as meninas também, nos colocarmos à disposição. Nós temos a clínica lá da Faculdade da Anhanguera, né, a clínica de psicologia, e eu sou supervisora do estágio de psicologia social e da disciplina. E a partir do próximo semestre nós vamos estar fazendo ações, né, voltadas a esses temas, né? Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, a questão do autismo, né, o Agosto Lilás, então o Novembro Azul, com que os alunos possam se envolver e levar para a comunidade essas ações. Então nós já estamos em planejamento, né, e a gente gostaria de contar sim com a parceria, né, da Coordenadoria da Mulher, com a PECAM, né, trabalhar junto com essas entidades que são de extrema importância para o município de Caxias do Sul, dentro dessas temáticas, né, dentro desses assuntos aí. Então, eu acho que dá para ampliar sim, Paulo, eu acho que dá para ampliar esse olhar aí, desse primeiro movimento aí que a coordenadoria está fazendo, e a gente fazer parceria, fechar parceria e trabalhar mais junto às comunidades aí. Ok. Tamires, eu vou agora conversar então com a Coordenadoria da Mulher. A Tamires é advogada, né, Tamires? Além de advogada, eu só vou te perguntar, você é servidora ou você é só cargo de confiança? Eu passei a integrar a administração do município nesse ano, então através de um cargo de confiança dessa gestão. Então eu sou advogada de formação, já faz 5 anos que eu advogo, e também agora estou coordenadora da mulher. Né? Ok. Então, o que o município tá hoje, daí eu vou deixar, tu tem o tempo à vontade, nós temos bastante tempo, o que o município está fazendo? Tu não precisa focar só agora no Outubro Rosa, pode passar, vamos esticar um pouco essa conversa, que é importante também a gente passar todas as ações da coordenadoria, o que o município está fazendo de ações gerais, depois a gente entra especificamente no Outubro Rosa. Então fique à vontade aí, Tamires. Tá bem, obrigada pelo espaço. Eu agradeço as palavras, inclusive, da Nívia, né? Muito obrigada pelos elogios, a admiração é recíproca aqui, inclusive com as duas, né? O trabalho da Bruna também na PECAM é maravilhoso, o trabalho da Nívia, tanto comunitário quanto na área da saúde e da docência, né? Da Anhanguera, que nós também somos colegas de profissão como professoras, eu também estou dando aulas na Anhanguera daí de Direito, né? E o que a gente percebe, né, que todas essas causas, elas têm uma inter-relação, né? Elas têm uma conexão muito forte. Então, a Nívia apontou bem, por exemplo, o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás é um movimento um pouquinho mais recente,
O Outubro Rosa ele já é mais consolidado, né? O Setembro Amarelo eu senti que esse ano ele se consolidou bem também. E o Agosto Lilás, na verdade, em agosto a gente comemora, né, a data da promulgação, a gente brinca que é o aniversário da Lei Maria da Penha. Então, nesse ano a Lei Maria da Penha debutou, né, fez 15 anos de existência no nosso ordenamento jurídico. É uma das leis mais avançadas do mundo, né? Ela é copiada por diversos países. A história da própria Maria da Penha é uma história de muita força, de muita luta, né? E isso tem tudo a ver também com a superação de qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama, porque a superação dos ciclos de violência também passa por uma necessidade de uma garra, uma necessidade de uma força muito grande, e nós mulheres temos muita força, né? Que bom que a gente está se dando conta disso cada vez mais. Então, eu fico feliz que essas campanhas estejam se intensificando. O Agosto Lilás, através de uma lei municipal, ele virou lei aqui no município de Caxias do Sul. Então, a partir desse ano e todos os anos subsequentes, nós vamos estar sempre tratando sobre violência doméstica e violência em geral contra a mulher, né? Que as violências contra a mulher não são apenas as violências domésticas e interfamiliares, também nós sofremos outros tipos de agressões ao longo da nossa vida cotidiana. Então, é um debate importante, além dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência, que começam no dia 25 de novembro e vão até o dia 10 de dezembro. Então, o fim do ano é sempre um momento bem movimentado aqui na coordenadoria, né? A gente começa com as movimentações do Outubro Rosa e só para lá em dezembro, com eventos, com palestras, com conscientização, né? Então, esse trabalho, por exemplo, com as lideranças comunitárias, é um trabalho que a gente tem desenvolvido desde o mês de junho. Então, a gente já fez 6 edições dessa capacitação. A última edição foi ontem à noite, a pedido de vários presidentes de bairro que não conseguiam vir nas capacitações em horário comercial, né? Então, nós abrimos uma turma ontem às 18h30, fomos até quase 8h30 da noite debatendo sobre violência doméstica. Quero, inclusive, agradecer todos os presidentes que estiveram conosco nessa, em qualquer uma das edições, inclusive o presidente da UAB, o Valdir Walter, por ter estado conosco ontem. Eu agradeço a presença. E eu acho que esses debates todos, eles são muito interrelacionáveis, né? Porque a gente percebe o quanto, né, a sociedade ainda nos oprime, o quanto ainda nos discrimina, e através dessas dificuldades a gente se une, né, a gente se identifica. Eu acho que sororidade é isso, é quando a gente consegue se unir em prol de ajudar as mulheres a saírem de situações opressoras, sejam elas quais forem, né, de saúde, de violência, de opressão. Então, falando um pouquinho especificamente sobre o Outubro Rosa, nós já tivemos uma programação pregressa aí bem intensa, né? A Bruna sabe, mas a gente ainda tem 2 eventos nesse mês que ainda não aconteceram, então eu quero deixar aqui um convite bem reforçado, né, para quem quiser estar conosco. Amanhã, às 14 horas, nós teremos aqui no auditório da Prefeitura um evento presencial, só tem que confirmar a presença antes para a gente não lotar o auditório em função do protocolo de Covid, né? Nós teremos um debate com 3 mulheres que já superaram o câncer. Então, o nome do evento vai ser A História Delas. Nós vamos trazer essa história dessas mulheres e refletir sobre como elas superaram essa situação e como a gente pode ir identificando, né, a partir de outras situações a gente se une. E também no dia 25 de outubro, agora puxando a brasa para o meu assado, é um evento que eu gosto muito, os direitos, né? Quais são os direitos das pessoas com câncer? Existem várias previsões legais que acredito que várias pessoas desconhecem. Não vou dar spoiler, porque eu quero que todo mundo assista a live do dia 25. Então, no dia 25 de outubro, às 19 horas, pelo YouTube da Prefeitura, nós estaremos em parceria com a OAB, com a Comissão da Mulher Advogada, trazendo essas informações jurídicas, né? Quais são os direitos que as mulheres podem acessar? Na verdade, qualquer pessoa com câncer, não só as mulheres, podem acessar em função dessa doença. Então, tem, por exemplo, a questão de saque de FGTS, alguns benefícios previdenciários que podem ser acessados. Então, a gente percebe que difundir essas informações é um trabalho cada vez mais necessário e que eu fico muito feliz de poder fazer aqui à frente da coordenadoria, poder divulgar essas informações. Especialmente também no Outubro Rosa, poder divulgar o trabalho da PECAM, que é um trabalho tão bonito, né, tão lindo. A gente teve a exposição fotográfica aqui das Decididas até a data de ontem. Nós temos as mandalas que são produzidas pelas pacientes aqui expostas no mezanino da Prefeitura. Então fica sempre o convite, quem estiver aqui pertinho, passando aqui pelo centro,
quiser entrar aqui na prefeitura e dar uma olhada na exposição, está linda, né? E as mandalas que são produzidas pelos pacientes, inclusive, estão à disposição para compra, né? Se alguém se interessar, o valor é revertido para a própria APECAM, para a manutenção, né, dessa entidade tão importante, né, para Caxias. Então, quero agradecer mais uma vez aí pelo espaço e que bom que a gente pode estar juntas aqui hoje falando sobre um tema tão importante. Tamires, eu vou te perguntar, eu sei que não é talvez a resposta que tu deveria dar, de repente é a Secretaria da Saúde, mas o pessoal me questionou, as mulheres me questionaram, porque imagina, né, sabiam que eu ia vir e nós íamos conversar com vocês sobre esse tema. Eu não sei se é em função da pandemia, mas elas estavam fazendo todo sábado, eu me lembro que tinha nos sábados os exames, né, de mamografia, né? Esse ano foi feito ou não nesse mês de outubro, ou em função da pandemia não vai ser feito? Eu estou perguntando porque eu também não tenho essa informação. Sim, eu acho até que talvez depois a Nívia pode nos ajudar, né, da Secretaria da Saúde, mas teve um evento, eu digo evento, na verdade não é evento, né, teve um ponto de exames, né, de realização de exames preventivos no dia 7 de outubro em frente ao Hospital Pompeia. Foi um movimento bem bacana, né, tiveram várias mulheres lá, teve uma divulgação por parte da Secretaria da Saúde também bem intensa, e a gente percebeu, infelizmente, que naquele dia o tempo estava muito ruim. Então, eu acho que a chuva prejudicou um pouquinho de mais pessoas irem até lá. Mas, não sei, Nívia, se tu queres complementar alguma informação, se eu estou falando equivocado, se está certo. Nívia, fica à vontade. Foi no dia 7, né? Teve esse evento na... Isso. Mas foi numa quinta-feira, né? Foi numa quinta-feira. Mas então é isso. Então só um pouquinho, é isso que eu queria pontuar. Esse é o entendimento que as mulheres, porque a maioria das mulheres que me cobraram, e eu também estou fazendo, e estão dizendo que no dia da semana está muito difícil, as mulheres trabalham. Olha bem, são maioria mulheres que trabalham em residências, em empresas, fazem o turno de manhã, fazem o turno à tarde, por isso que eu estou dizendo, isso é uma opinião minha. Eu acho que o município, se não fez, eu não sei em função da pandemia, a dificuldade se não fez, deveria fazer isso no sábado, que é o ideal. Posso estar equivocado. Agora, Nívia, tu pode passar a informação. Foi numa quinta-feira, foi dia 7 de setembro, o tempo não estava mesmo favorável, né? Nós tínhamos, né, outras edições que eram feitas, inclusive não só as informações, mas eram realizados exames, né? Na hora se pegava a sua requisição e já se realizava a mamografia. Tivemos algumas edições e sim, a gente teve bastante adesão, tinha bastante adesão, por ser justamente num sábado, né? Eu me coloco aqui, não estou fazendo julgamento, mas é uma crítica construtiva, né? Porque, na verdade, é uma ação tão importante para o mês de outubro, né, que muitas mulheres que não podem realizar o seu exame de mama durante a semana, que não correm na UBS para pegar uma requisição, consultar o ginecologista, né, né, está sendo ofertado, né, essa mamografia neste mês de outubro, porque muitas fazem, às vezes, só uma vez por ano, né, aproveitam esses mutirões que é no sábado para realizar o seu exame. Se tivesse a possibilidade, né, de se realizar uma edição e aí pensar em outras, né, para um final de semana, para um sábado, seria bem interessante, sim. Teríamos muito mais público, né? E num espaço fechado, né? Porque a gente sabe que Caxias do Sul é 4 estações do ano num dia só, né? Então, daqui um pouco de manhã tem sol, de tarde já está chovendo. Então, num espaço aberto também dificulta. Num espaço fechado facilitaria também. Ok, nós vamos a um breve intervalo agora e já voltamos, tá? Aguarde aí, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Focus. Luxo Ótica tem armações modernas, lentes produzidas em laboratórios da mais alta tecnologia. Atendimento personalizado, com Sandra e Glorinha, mais de 30 anos no mercado óptico.
convênios com empresas, planos de saúde e sindicatos. Luxo Ótica, Borges de Medeiros, entre a Júlio e Sinimbu. Visite-nos e valorize sua visão. Nos seus 65 anos, o Sintratur sempre esteve ao lado do trabalhador. Vos convido a participar de nossa história. Se associe hoje mesmo. Venha fazer parte da família Sintratur. Temos médicos, dentistas e uma excelente sede campestre que espera você associado e os demais familiares. Estamos de volta com o programa Conexão Caxias, aqui diretamente dos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV Caxias. Você está assistindo ao vivo pela TV Caxias, na página da TV e na página da UAB, a nossa parceira do movimento comunitário. Hoje nós estamos tratando do Outubro Rosa, um tema que trata quase que exclusivamente sobre as mulheres. Nós estamos aqui com a Bruna Cura, que é psicóloga da APECAM, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. A Nívia Rosa, que é do movimento comunitário, mas também é funcionária pública na área da saúde e é presidente da Associação de Moradores do Cristo Redentor. E com a Tamires Michele Padilha, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher do município de Caxias do Sul. Eu vou voltar de novo agora a falar um pouquinho com a Bruna. Bruna, eu gostaria que tu colocasse um pouco como é que é a rotina da APECAM, como que as pessoas procuram vocês, quais as dificuldades que vocês têm nesse processo todo de esclarecimento, de ajuda, como é que funciona a APECAM, né? No sentido que as pessoas se sintam à vontade, as mulheres, claro, vocês atendem homens e mulheres, mas nesse momento estamos falando das mulheres, como que elas podem se sentir à vontade em procurar vocês para ajuda, como que funciona? No final nós vamos ter um VT aí, que é o depoimento de mulheres, né, que foram atendidas pela APECAM, que é muito importante, é um vídeo de 8 minutos, mas é muito interessante, que aí as pessoas vão poder ter aí uns relatos, além dos relatos que a Michele falou que vai ter um evento aí do executivo sobre isso, tem esse relato também que vai estar nesse vídeo. Bruna. Bom, então a APECAM não recebe nenhum tipo de recurso de órgãos públicos, ela é mantida então só pelo apoio das pessoas da comunidade. E a partir desse momento a APECAM tem uma rotina de segunda a sexta-feira, no qual as pessoas podem chegar lá a qualquer momento, que vai ser muito bem amparada e acolhida pelas nossas assistentes sociais, que daí elas vão ter um momento de conversa, esse acolhimento que a gente sabe que é tão importante. E depois as pessoas também passam pelo atendimento psicológico, do qual a gente vai identificar todas as demandas do quais elas necessitam. A APECAM também oferece almoço para as pessoas que estão em tratamento oncológico na nossa casa ou outros usuários que estão ali por perto ou têm que sair do hospital em direção à APECAM. A gente tem esse serviço também, que a gente sabe que muitos deles não têm o que comer ali na hora do almoço se estão fazendo o tratamento. A gente precisa de doações para manter esses serviços, né? Toda doação é bem-vinda, a gente realiza diversas campanhas. Agora, nesses meses de outubro e novembro, estamos fazendo palestras preventivas nas empresas, nos quais também revertem alimentos para nós,
porque também no fim do ano a gente oferece para as pessoas que são nossos pacientes uma cesta de Natal muito especial, porque a gente sabe que o Natal é um momento de renovação de energias e as pessoas às vezes não têm o que celebrar. Então a gente se orgulha muito de conseguir entregar essa cesta tão especial que para eles não tem preço. Todos os dias temos diversas oficinas também, oficinas que a gente identifica muito de geração de renda, porque muitas das pessoas que estão em tratamento não têm renda, e a gente precisa oferecer a eles alguma forma de eles conseguirem se manter. Então a gente tem oficinas de culinária, oficinas de artesanato, as mandalas que a Tamires comentou são feitas nessas oficinas, que elas também vão aprender a revender esse produto. E além de ser terapêutico, tem grupos de apoio do quais a gente trabalha todas as questões do câncer, questões relacionadas à vida, relacionamentos, porque a vida da pessoa que está em tratamento oncológico continua e tem outras demandas que também a gente precisa estar amparando. Então as pessoas são muito bem acolhidas, muito bem recebidas. Lá na PECAM não tem tristeza, por mais que seja um ambiente com pessoas oncológicas, a gente sempre quer que eles se sintam o melhor possível, fazendo grandes redes de apoio. E nesse vídeo que vocês comentaram, né, que vai ser passado, é de um grupo, que é o grupo Decididas, que é um grupo exclusivo de mulheres com câncer de mama, do qual a gente trabalha todo o ano, desde o diagnóstico que elas receberam, a questão da perda do cabelo, a questão dos relacionamentos, a feminilidade, aumentar a autoestima, tudo isso para que elas passem por esse processo de uma forma um pouquinho mais leve. Então, os grupos de apoio são bem importantes, eles são abertos à comunidade, todas as oficinas também da PECAM são abertas à comunidade. Nós temos, por exemplo, a oficina de Pilates, a gente sabe a importância da atividade física para as pessoas e ela também é aberta à comunidade. Então, só chegar na PECAM, que fica lá na Irmão Anastácio, número 65, do ladinho da Igreja de Sagrada Família, que a gente sempre tem um técnico responsável, porque vai estar conversando com as pessoas e apresentando a nossa unidade, que é muito, muito especial, e as pessoas aí vão sentir o que elas vão encontrar lá. A PECAM também tem, para as mulheres, um cantinho da beleza, do qual a gente tem muitas perucas, lenços os mais diversos coloridos, porque a gente sabe, né, não só para as mulheres que estão em tratamento do câncer de mama, mas outras mulheres que têm essa questão da perda do cabelo significativa, é um espaço delas. Então a gente brinca, a gente coloca peruca, experimenta, troca lenço, faz uma maquiagem para que elas se sintam bonitas e empoderadas, e que isso ajuda sim no tratamento, né? Naquele momento que a mulher está mais triste, que está pensando em desistir, a gente dá esse aumento da autoestima que fortalece o emocional e o social também da pessoa. Então, eu convido a todos com muito prazer para conhecer a nossa unidade e também entender um pouquinho dessa rotina, que só estando lá mesmo para que entender que não há tristeza, só a felicidade. Quantos profissionais tem e quais as áreas de atuação deles vocês têm hoje na PECAM? Então, a gente tem uma equipe técnica formada com assistente social, psicólogo e nutricional, além do apoio de voluntários, né, na área jurídica, de fisioterapia, de área de oficinas, para dar todo esse amparo. Então, a equipe técnica fica de segunda a sexta-feira, exclusivamente para atender essas demandas, né, de todas as pessoas que estão em tratamento oncológico e dos familiares também. Inclusive, a pessoa que está sendo atendida se torna voluntário. Eu vou te falar porque eu tenho um amigo meu, que é o Josimar Ferreira, que ele que fez aí, que não é que ele insistiu, mas ele disse: Paulo, nós precisamos fazer uma entrevista do Outubro Rosa. Ele é uma pessoa muito querida, um amigo meu de longa data, e ele estava passando por dificuldade. Eu vou só comentar, não é o Outubro Rosa, porque, né, mas ele passou por dificuldade, nós tivemos que nos envolver no processo por causa que tinha uma liberação de valores a nível do SUS e estava emperrado. Foi uma luta grande e era valor para a medicação dele. Ele fala muito bem, inclusive ele deve ser voluntário agora, pelo que ele fala, né, ele é voluntário aí também, né, além de ser uma pessoa que vocês atendem, acompanham, ele tem se envolvido muito nesse aspecto e tem falado. Claro, a gente conhece a PECAM, mas é bom
como é que a gente sempre vai acreditando quando alguém mais próximo vai falando da atuação da entidade. Isso é do ser humano, né? Tu vai acreditando quando tem mais próximo, né, alguém vai falando. E ele é uma pessoa que tem falado muito bem do trabalho de vocês, viu, Bruno? O Josemar é nosso invicto. Ele faz parte do grupo dos homens. E a gente faz um trabalho muito especial com eles. Esse ano ele é invicto 2021. É isso aí. Nívia, eu agora vou voltar para a Nívia, depois nós voltamos de novo aí, Bruna, para a fase final do programa. Para tu ver, 1 hora de programa, nós já estamos no limite quase. Nívia, como é que nós podemos fazer um trabalho a nível do movimento comunitário, principalmente do setor aí feminino? Eu acho que a gente precisa dar a opinião minha, né, ampliar um pouco mais. Eu acho que a gente tem que fazer que nem esse processo que foi feito, essa parceria com a Coordenadoria da Mulher aí sobre a violência. E já vou avisando aqui e fazendo um chamamento público, depois a Tamires reforçar lá com a coordenadoria, mas eu acho que a Secretaria da Saúde deveria fazer essas ações aí do câncer de mama, aí, de fazer os preventivos no sábado. Não tem como ser no dia de semana para a maioria, e hoje eu vou dizer, a maioria das mulheres hoje estão trabalhando, não estão em casa, claro, fazem o serviço doméstico em casa, senão você aqui preconceituoso e dizer que elas não trabalham, mas hoje elas estão no dia a dia, no trabalho remunerado, assalariado, né? E elas têm só o sábado, não conseguem nem fazer o próprio exame no dia de semana em função do trabalho que exercem. Então eu acho que o município, né, eu achei que era em função da pandemia, mas eu acho que o município deveria se sensibilizar e fazer isso no sábado. Nívia, como é que nós podemos ampliar essa atuação aí a nível do movimento comunitário? Penso que é importante com que a organização da UAB enquanto setor, né, das questões femininas possa ter projetos, que a gente possa organizar projetos e apresentar ao poder público, né, e aí fazer parceria junto com esses setores, Coordenadoria da Mulher, APECAM, outros serviços, né, que possam trazer, né, nos auxiliar, na verdade, né, enquanto movimento comunitário, para estar expondo, né, projetos que sejam relevantes, né, que sejam de benefício para essas mulheres, porque a UAB tem vários setores, né, e não se constrói nada numa sociedade se não tiver, né, a parceria do poder público, né, o executivo, o legislativo e a sociedade civil. Né, esse tripé ele tem que convergir para o bem comum, né? E a gente falando das questões das mulheres e a gente tendo um setor que trabalha, né, com essas questões, é fundamental que a gente tenha projetos para apresentar. Secretaria Municipal de Saúde, né, a Coordenadoria da Mulher, outros setores também da própria prefeitura, né, que possam auxiliar. E aí eu vou citar, Paulo, que eu acho que está um pouquinho esquecido também, a questão da comunidade negra, né, das mulheres negras. Nós temos uma particularidade, né, a saúde da população negra tem uma particularidade, né, as questões de hipertensão arterial, diabetes e assim como tantas outras, né, doenças, outras questões de saúde são diferenciadas para a população negra, né, e para as mulheres negras. Eu acho que também deve se fomentar essa questão, fazer essa parceria, né, com a coordenadoria eu não sei como é que está agora neste momento, né, em Caxias do Sul, quem é o responsável, enfim, mas que o movimento comunitário possa sim estar envolvido para construir uma sociedade, né, mais humana, mais igualitária, né, resgatar, eu sempre digo, né, que a gente tem que resgatar a dignidade humana, porque as pessoas às vezes estão acometidas a uma situação, e não só falando aqui de doença, mas situação de vulnerabilidade, e não tem um espaço para que elas possam ser orientadas, né? A Tamires é advogada, sabe que muitas vezes as pessoas vão de um lugar para o outro sem ter as orientações corretas, né? Então, eu acho que sim, nós enquanto movimento comunitário, enquanto mulheres representantes, né,
desses setores. Eu acho que é fundamental o nosso empenho, a nossa dedicação, né, em fazer a diferença, né, na sociedade, de auxiliar, de orientar, de passar essas informações, porque a informação, né, e o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, ele tem que ser compartilhado. Nós temos que ser catalisadores, porque senão simplesmente nós vamos ser acumuladores, né, de conhecimento que a gente não vai estar auxiliando. E me coloco à disposição, Paulo, para um movimento comunitário. Não faço parte da diretoria, enfim, mas me coloco à disposição. Tenho projetos bons aí que a gente pode compartilhar, sim, e a gente pode trabalhar junto em parceria aí com o poder público e outras, né, associações, instituições, entidades, como a PECAM, que é de tanta importância, é relevante para o município de Caxias do Sul, que faz um trabalho maravilhoso. A Bruna está de parabéns, a equipe, o pessoal. Eu conheço, né, algumas pessoas que são voluntários, que trabalham, né, e isso me deixa muito satisfeita de saber que a gente tem pessoas, sim, com esse olhar mais humano, né, para todas essas questões aí, que não só da mulher, mas a pessoa que é acometida por câncer, ela precisa. Passei por uma situação, né, comentei no início, tive que ter suporte emocional, tive muito medo também com o filho pequeno de 1 ano, né, e graças a Deus eu tive suporte. Tiveram pessoas que passaram pela mesma situação, que a gente conseguiu trocar experiência, compartilhar, né, e isso é fundamental para quando a gente está numa situação mais vulnerável, né. Ok. Obrigado, Nívia. Tamires, eu vou te passar então agora, porque eu estava achando que eu ia conseguir voltar de novo a conversar com cada uma, mas já vi que já estavam se despedindo, né? Então, Tamires, tu vai ser a nossa porta-voz aí de pedir à Secretaria da Saúde, se possível, dar esse olhar para a gente poder fazer esse atendimento ao sábado. E eu sei que o Adiló aí sempre está à disposição de nos ouvir, o prefeito sempre se colocou à disposição, independente de se o movimento comunitário às vezes cobra muito, mas é o papel do movimento comunitário. Mas eu gostaria que tu encaminhasse, pedisse à Secretaria devem estar também assistindo, essa gentileza, e eu acho que é importante essa ação no sábado. Mas eu gostaria que tu fizesse a tua manifestação final aí, e nós queremos já de antemão agradecer a tua presença, e teremos outras oportunidades aí para conversar um pouco mais sobre os temas da Coordenadoria da Mulher. Com certeza, sem dúvidas. Eu que agradeço o convite, agradeço aí as demais convidadas aí que compartilharam essa entrevista aí conosco. Fico então com essa missão de levar esse pedido, e eu também acho que é bem importante a gente sempre frisar o quanto é bom ter o envolvimento da comunidade, o envolvimento da sociedade em geral, né? A gente se esmera, e a Bruna e a Nívia sabem o quanto a gente se esmera quando está envolvida nos movimentos de qualquer causa que sejam, né? Quanto a gente se esmera em promover debates, em realizar eventos. Eu sei que a questão da pandemia ainda está um pouco presente, né? Nós não estamos totalmente livres desse vírus, mas a gente pede que até em questão dos eventos online, né, sempre que possível as pessoas acompanharem, nos ajudarem a divulgar, compartilhar esses eventos para quem precisa escutar essas informações, né? E daqui a pouco a gente tem os 16 dias, que nem eu comentei antes, que vai ser um período também de bastante trabalho, e divulgar também uma iniciativa bem bacana que eu estava comentando ontem com o pessoal da Rádio Gaúcha a respeito de um projeto aqui da coordenadoria que se chama Mulheres em Ação. É um projeto de capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. A gente dá prioridade para mulheres que estão em situação de desemprego ou que já passaram por algum tipo de violência. Então nós vamos ter uma turma em novembro, nós vamos formar 15 mulheres com certificação no curso de auxiliar de cozinha. É um projeto que a gente tem em parceria com o grupo Brinox, com a empresa Express Alimentos, e é um projeto que me dá muito orgulho, porque eu acho que através da autonomia financeira, através da geração de renda, é que nós vamos começar a ter uma luz no fim do túnel para esse problema da violência doméstica que afeta tantas mulheres e que mantém as mulheres nessas relações muitas vezes em função da dependência econômica. Então, meu último apelo é esse, além de que vocês acompanhem os nossos últimos 2 eventos, amanhã às 14 horas e no dia 25 às 19 horas. Agradecer então aqui as minhas colegas,
Agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade, dizer que a Coordenadoria da Mulher está sempre de portas abertas. A gente fica à disposição também para falar e pensar outros projetos. E o importante é que a gente esteja sempre aí em movimento, unidas, e promovendo os debates que são importantes para as nossas mulheres e para a sociedade em geral. Então, deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer aqui a Bruna Cura, que é a psicóloga e representa a PECAM, Nívia Rosa, presidente da MOB Cristo Redentor, do Movimento Comunitário, e a Tamires Michele Padilha, que é a coordenadora da Coordenadoria da Mulher. Hoje nós conversamos aqui no programa Conexão Caxias sobre Outubro Rosa. Você fique agora e assista esse vídeo, que é um depoimento muito importante das mulheres que são atendidas pela PECAM, que é uma experiência de vida, um histórico de vida muito importante. E até o nosso próximo programa. Tchau! Assustador. Eu recebi o diagnóstico do câncer 10 minutos antes de eu sair para o meu trabalho. Eu perdi o chão, assim, eu fiquei muito chateada, fiquei muito preocupada, porque na verdade, o diagnóstico é uma sentença de morte, né? E só escutava em minha mente, agora que vou falar para minha família, que vou falar para minha mãe que ela está longe de mim. Mas eu me lembro que eu falo isso, que eu ganhei um presente horrível de aniversário, que foi em setembro, que eu faço aniversário dia 11 de setembro. Apesar de ter já diagnóstico da família, assim, eu não esperava, sabe, que acontecesse comigo. Tudo que eu passei com meu pai, eu ia passar comigo de novo, né? Então aquilo me fez sofrer demais na hora. O apoio de todas as pessoas que estavam ao meu redor. O apoio do marido ali na hora, assim, porque ele estava junto, né? Me abraçou e disse, estamos juntos, vamos lá. Ai, foi muita força de todas as pessoas que pegaram junto, firme comigo, né? Acordei no outro dia, não acreditando, né, que eu estava com essa doença, né? Mas que me deu força também foi a minha netinha, né? Que é a razão de eu viver, né? E o que me fez enfrentar e aceitar tudo? O amor. O amor que eu tive, o cuidado que eu tive, e a força veio desse amor e da minha mãe com 75 anos que precisava de mim e os filhos da minha irmã, que são os meus filhos hoje, né? A minha família me ajudou bastante. Minha filha, eu vou chorar. Eu pensava assim, se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim, né? Me agarrei com tudo na minha fé e eu dizia todos os dias para mim, isso não nasceu comigo, isso não vai me matar, isso não me pertence. O que me ajudou foi o apoio da família, do meu marido. Meus filhos, minha mãe, 73 anos, também teve câncer. Enquanto eu fazia as químio, ela fazia as rádio. Muito feliz por ter uma nova oportunidade para mim. Porque realmente tu nunca sabe quando vai ser o teu último dia, mesmo que tu não tenha nada. Mas isso te dá um estalinho, não, pode ser meu último dia. Então eu escolhi viver, agora eu me sinto mais viva do que antes, do que eu era antes. Eu sou uma pessoa feliz, realizada, assim, feliz com a vida, feliz com o que eu sou, com o que eu passei, com tudo que eu aprendi nesse tempo, esse aprendizado, né? E hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo porque eu fiz a cirurgia e já fiz o anátomo e ele voltou e esse tumor foi embora, as células malignas foram embora e eu tô aqui, linda, me sentindo linda. Nada eu acho ruim, até sentir dor me faz bem. Tô viva. Agora muito bem. Eu até tô morando sozinha agora. Tem os dias mais ruins ainda, né? Não é aqueles dias assim
E tu se preocupa, né? Porque depois que tu tem uma vez essa doença, tu sempre fica preocupada. Cada exame é um medo, tu fica com medo, né? Mas assim eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus. O que eu diria para outras mulheres é não fazer o que eu fiz, né? Sabendo que eu estava com alguma coisa errada em mim, não tomar uma atitude. Vai no médico, faz um exame, vai atrás, é a tua saúde. Nunca abandonarem o seu corpo. E anualmente, até semestralmente, se puderem, estar dentro do consultório, buscar sempre fazer os exames. Que nós tenhamos muita força. Uma tem que segurar na mão da outra, porque esse momento é o momento que a gente precisa de mais força de todo mundo, né? Não ficar sem fazer exame e logo, né? Porque quanto mais antes descobrir, tu tem mais chance de viver. Para se cuidarem, porque eu não me cuidei, né? Como eu disse, eu já perdi 2 irmãos com essa doença, né? Uma irmã com 38, um irmão com 48. Hubiese deixado isso para depois, contaria outra história. Penso que é esperança. As pessoas têm que ter esperança em todo o que está por vir. Hoje, fé. Eu já tive dos dois lados, como cuidadora, porque eu tive em casa, e agora como paciente. E o que me define hoje estar aqui foi o diagnóstico precoce que eu peguei ainda no exame de rotina, e com 0,8 milímetros. Teria sido bem pior se eu tivesse pego maior na agressividade que essas células vinham. Coragem. Batalhadora eu sou. Às vezes corajosa, às vezes frágil, mas com vontade de lutar e vencer. A Pecan é a minha segunda casa, assim, a Pecan é aquilo tudo de bom que a gente tem, assim, que a gente vai lá e tem aquela acolhida no momento que a gente está frágil, no momento que a gente tá desanimado muitas vezes. Foi tudo. Tudo mesmo. Eu nunca fui tão bem tratada, assim, sabe? Tão amada, tão querida. Mas eu encontrei uma família. Encontrei pessoas muito boas. Estou muito grata por toda você. Humanismo, acolhida e força, incentivo. Eu me senti acolhida, me senti segura. Pecan na minha vida é a minha família, a segunda minha família, né? Porque de coração, sem a Pecan hoje, eu não sei o que seria de mim. Tá sendo tudo, tá sendo assim maravilhoso, o amor, o carinho, né? Quando tu precisa, bate um telefone lá, estão ajudando. Para mim foi muito importante.